Olá, boas-vindas a mais um mergulho profundo aqui com a gente. Essa explicação detalhada de hoje chega até vocês graças a Ford College. E para quem quiser se aprofundar de verdade nisso e em um monte de outras coisas de Web3, é só acessar ford.college, tá? Bom, hoje a gente vai falar sobre um momento crucial do nosso módulo Capstone. É aquela hora de sair da prancheta e ir para o código real. Sabe aquele diagrama cheio de caixas e setas que a gente fez na lição passada sobre o planejamento do script de interação? Então, o objetivo agora é pegar toda aquela abstração e transformar em plantas de engenharia super sólidas, daquelas bem determinísticas mesmo. Certo, então vamos direto ao ponto. A ideia hoje é construir a ponte entre os rabiscos da última aula e o código Rust que vem na próxima. O nosso roteiro é o seguinte: a gente passa pelo maestro do script, princípios de design, 3 tipos de interface, o fluxo de integração, critérios e recibos, e a gente fecha preparando para o código. Bora lá? Ponto 1. O maestro dos cut. Imagina o seguinte, o nosso script é basicamente um maestro. E ele está lá na frente de uma orquestra completamente caótica, cheia de endpoints RPC e programas on-chain que operam, em tempo real. A grande questão é, como é que a gente orquestra esse caos todo na rede? Porque, convenhamos, uma orquestra até com os melhores músicos do mundo soa horrível sem um maestro de respeito, não é? E a mesma coisa com o nosso script. Se a gente tentar interagir com a Solana sem uma coordenação muito rígida, o negócio vai falhar. E vai falhar de um jeito quase cômico de tão imprevisível. Precisa de muita disciplina para fazer essa sinfonia técnica tocar direitinho. E aqui entra a peça-chave, o que a gente chama de interface nesse cenário. Olha, não estamos falando de botões na tela ou janelas bonitinhas para clicar, viu? Uma interface aqui é, na verdade, um contrato de comunicação muito claro. Sabe as partituras da orquestra? São essas regras rígidas que mantêm todo mundo na linha. Elas vão definir ali com uma precisão cirúrgica quais são as entradas de dados, o que a gente espera de saída, os efeitos colaterais na rede e, super importante, os tipos exatos de erros que podem rolar no meio do caminho. Ponto 2. Princípios de design. Se a gente adotar mesmo uma cabeça de engenharia de software, é tipo desenhar uma planta técnica bem limpa, sabe? Linhas laranja bem definidas num fundo bege de papel. E a regra de ouro dessa arquitetura que a gente está montando é super simples. Separe as responsabilidades. Olha, tentar misturar leitura e escrita na mesma função é pedir para ter uma dor de cabeça gigante depois. Se a gente mantém essas coisas totalmente separadas, isoladas mesmo, lidar com os erros fica muito mais previsível e, de quebra, facilita demais a nossa vida na hora de criar os testes mais para frente. E o que é realmente interessante de observar aqui é como a gente aplica isso no dia a dia. Dá uma olhada em como a gente padroniza as coisas. Por exemplo, quando separamos a leitura usando algo tipo um fetch account, a gente consegue ver na hora se o problema é uma conta que não existe ou se a conexão RPC simplesmente caiu. Já a composição da transação fica sem nenhum efeito colateral, o que é um sonho para fazer testes unitários, e a parte de submeter a transação fica com uma barreira claríssima. Fazer isso evita que o script inteiro vá por água abaixo, só porque um único nó na rede desafinou, por assim dizer. Ponto 3. 3 tipos de interface. Mas afinal, quais são os movimentos que o nosso maestro faz para manter a banda tocando no ritmo? Basicamente, a gente divide em 3. Primeiro, a consulta, que é só a escuta, pura leitura da rede. Depois vem a composição. Pensa nisso como escrever a partitura, montando toda a lógica, mas sem enviar dado nenhum. E aí sim, a ação. A ação é a regência valendo, onde a gente realmente manda as transações para a rede e, claro, exige os recibos de volta, seja de sucesso ou de erro. Isso ilustra brilhantemente a diferença entre compor e agir. Olha só, na composição a gente usa só funções puras, zero efeito colateral na blockchain. Ela te devolve a transação montadinha e só. Na ação, o jogo muda, porque o estado da rede é alterado de verdade. E convenhamos, mandar uma transação para a rede e não ficar esperando o recibo é tipo você pegar um livro inteiro que você acabou de escrever, jogar pela janela e torcer para alguma editora publicar. Esperança não é estratégia de engenharia, pessoal. Ponto 4. O fluxo de integração. Vamos ver como isso se constrói na prática. Essa é a hora de mapear um fluxo de trabalho que encaixe feito uma luva naquelas exigências super rigorosas do Solana CLI. São 5 passos. 1. Checar o ambiente. Uma sondagem rápida para ver se a conexão e as chaves estão lá. 2. Leituras, buscando as contas de forma bem determinística. 3. Aquela composição limpa da transação. 4. A submissão, enviando e ficando de olho nos recibos. E o 5 é a reconciliação,
dar aquela conferida se o estado mudou mesmo do jeito que a gente queria. Gastar o tempo mapeando isso agora salva horas de desespero e depuração no futuro. Garanto para vocês. Ponto 5. Critérios e recibos. Depois que a transação vai para a rede, como é que a gente tem certeza absoluta que tudo funcionou? E mais, como saber o que fazer se der ruim? Essa frase aqui na tela mata a charada. Interfaces reduzem a ambiguidade. Ter um contrato muito claro significa que ninguém vai ter que adivinhar ou improvisar na hora de escrever o código em Rust. A execução final vai ser literalmente um espelho dessa arquitetura que estamos desenhando agora. E dando uma olhada nas estratégias de confirmação, a gente percebe que cada caso é um caso. É puro bom senso, tá? Se for uma mutação de estado crítica daquelas que mexem com dinheiro, a gente precisa de uma espera síncrona bem firme. Ninguém vai querer perder fundos só porque o script estava com pressa e não quis esperar confirmar o bloco, não é mesmo? Por outro lado, se for só uma atualização informativa, deixa lá síncrona. A gente recebe uma resposta rápida e o sistema checa em segundo plano. Já para operações super complexas, de várias etapas, aí a gente usa checkpoints e vai pegando os recibos passo a passo. E finalmente, ponto 6. Preparando para o código. Bom, com toda essa base montada, é hora de juntar as nossas ferramentas para começar a codar de verdade. Antes de pular para a próxima aula, que vai ser sobre a implementação guiada e execução de testes, a gente precisa ter em mãos algumas coisas. Primeiro, as assinaturas exatas das funções lá no Rust. Segundo, aqueles testes de aceite diretos, de uma linha só, sabe? Com pré- e pós-condições muito claras. E claro, aquele mapeamento certinho, garantindo que o nosso script bate exatamente com um comando ou passo do Solana CLI. É a ponte final do desenho para a linha de produção. Então, a gente fecha com a seguinte provocação. As interfaces que desenhamos são rigorosas o suficiente para reger uma performance perfeita, mesmo com o caos de uma rede real? É exatamente essa capacidade que vai ser colocada à prova já já, quando as ideias saírem do papel e baterem de frente com o validador da rede. Bem, pessoal, lembrem-se sempre que todo esse conteúdo massa foi feito pela Forge College. Para dominar a fundo a orquestração no Web3 e virar craque na Solana, corre lá no site forge.college. Valeu demais por acompanharem mais essa explicação e a gente se vê na próxima.